Os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles existem em cada um de nós. E alguns dizem que eles são parte de nossas almas. Esses pecados são fatais, eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível. E o mais sedutor dos 7 pecados capitais é a luxúria. Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia Sagrada. Então, de onde eles vieram? Os 7 pecados não estão exatamente na Bíblia. Quero dizer que não há uma lista desses pecados. Isso tudo foi criado a partir de interesses éticos da antiga igreja. Em aproximadamente 375 d.C., um monge cristão fugiu das tentações de Constantinopla para um pequeno monastério no deserto egípcio. Seu nome era Evagrius Ponticus. Essa existência isolada o levou a se aprofundar em sua alma e logo ele começou a catalogar seus pensamentos. Evagrio trabalhou nessa lista de pensamentos tentadores. Ele lutou com a soberba, a luxúria e a gula. Evagrius reduziu as numerosas tentações em uma única lista dos mais aterrorizantes e perigosos. A lista era composta de 8 pensamentos tentadores: luxúria, gula, preguiça, avareza, ira, soberba, vaidade e tristeza. De certa forma, você pode comparar esses pecados com a maconha, que é considerada uma droga de iniciação clássica. E esses são, na falta de um termo que explique melhor, pensamentos de iniciação. Você cai nesse padrão de pensamento e ele cria uma vulnerabilidade, ele cria uma falha. Ao criar a lista, Evagrius deve ter refletido sobre sua própria vida de pecados. O ex-diácono esteve envolvido com a esposa de um dignatário romano antes de se exilar no deserto. Houve um pecado com o qual ele lutou mais do que os outros, mesmo no exílio: a luxúria. Apesar desses monges raramente virem mulheres, a tentação da luxúria se mantinha. Quando os pensamentos de luxúria lhes vinham à mente, eles os distraíam colocando os dedos nas chamas das lamparinas para que pensassem naquela dor, ao invés de outras que pudessem ter em seus corpos. O pecado da luxúria. Os antigos devotos chamavam de desejo desmesurado de prazer carnal. A Bíblia fala em fornicação, adultério, tentações da carne. O desejo sexual é tão poderoso que domina e destrói. Apesar da luxúria não ser condenada no mundo antigo, e sim celebrada.
Na Índia, os templos hindus em Khajuraho eram decorados com milhares de esculturas de posições sexuais complexas, retiradas dos escritos eróticos chamados de Kama Sutra. Esse antigo texto hindu detalha 64 tipos de atos sexuais e discute os aspectos sagrados das práticas da prostituição, do sexo grupal, da homossexualidade e do sadomasoquismo. No Kama Sutra, sexo e religião são um só. Mais perto de nós, o mundo greco-romano construiu monumentos para celebrar a sexualidade. Na Grécia clássica, fronteiras e estradas eram marcadas com gigantescos pênis de pedra chamados Herma, por causa do deus Hermes da fertilidade. O deus Dionísio era adorado com rituais sexuais selvagens nas florestas. O sexo era parte da religião. Na verdade, a palavra grega orgia significava originalmente ritual secreto. A atitude greco-romana em relação à sexualidade era mais parecida com a nossa, e para eles não havia nada que fosse proibido. O sexo era um tipo de experiência total do corpo. Tudo isso era perfeitamente aceitável para as classes superiores nas sociedades gregas e romanas. E ninguém praticou mais a adoração à luxúria que o Império Romano. A cidade portuária de Pompeia preserva alguns dos melhores exemplos da arte da antiga Roma. Pompeia é um sítio arqueológico encantador. Mas um dos aspectos mais encantadores dela é o fato de haver muita arte erótica por lá. A arte de Pompeia data do 1º século depois de Cristo. Algumas são de bordéis, onde inscrições eróticas revelam serviços e preços específicos. O que fica claro é que os romanos viviam a sexualidade e não tinham escrúpulos para demonstrá-la nas ruas, nas esquinas e em suas casas. A adoração romana à luxúria talvez tenha alcançado seu auge no reinado do imperador Calígula em 37 d.C. Disse que o jovem imperador exigia sexo de todas as mulheres atraentes de Roma, incluindo suas próprias irmãs. Há histórias de que ele transformou parte de seu palácio em um bordel, onde forçava mulheres casadas a se prostituírem para seu próprio divertimento. Costuma-se dizer que o assassinato de Calígula aos 28 anos foi um sinal da ira dos deuses por ele ter abusado do poder da luxúria. Os romanos transformaram a luxúria numa deusa, Vênus, a deidade voluptuosa da sexualidade. Uma das maneiras mais antigas de se pensar na criação é o fato dos deuses e deusas serem criados da mesma maneira que nós. Eles procriaram. Agradecemos aos deuses pela sua atividade sexual, porque é graças a isso que temos plantações, seres humanos e tudo que é vivo na face da Terra. Roma. Um conceito bem diferente da sexualidade começa a surgir em outra parte, no Antigo Oriente Médio. Na herança judaico-islâmico-cristã, a Terra não é uma deusa, mas uma coisa. E Deus é o grande solteirão do céu. Assim, não existe o mesmo tipo de celebração da sexualidade dos deuses e deusas nesse grupo de religiões. Deuteronômio. O Velho Testamento tem sua própria lista de deveres e proibições, mas não são os 7 pecados capitais. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos descrevem o que podemos chamar de oposto do pecado, que é a correção. Os 10 mandamentos. Há 2 mandamentos sobre a luxúria: não cometer o adultério e não cobiçar a mulher do próximo. O Velho Testamento, ou a Bíblia hebraica, condena a luxúria, mas não a sexualidade. No entanto, ela é muito preocupada com o irresistível poder do desejo sexual. O judaísmo entende que o desejo é ingovernável.
E que você sempre vai querer fazer ou então vai desejar coisas que não deve ter. O desejo em si não é pecado. Só o que você faz com ele. O cristianismo herdou essa tradição e a expandiu. Jesus diz aos seus seguidores que eles cometem o pecado do adultério mesmo quando apenas olham para uma mulher com desejo. Jesus aponta e enfatiza os pecados do pensamento. Você pode cometer o adultério mentalmente. Jesus diz que a punição para o pecado é o inferno, a danação eterna. Os fiéis acreditam que, cometendo os 7 pecados capitais, uma pessoa vai para o inferno. Apesar de, em lugar algum da Bíblia, haver uma descrição do inferno. A representação mais poderosa da danação para os pecadores vem gerações depois da pena do escritor italiano Dante Alighieri. Foi por volta de 1320 d.C. que Dante escreveu A Divina Comédia, uma descrição elaborada do inferno, do purgatório e do paraíso. A história começa quando Dante se vê perdido nas florestas escuras. Ele encontra o poeta romano Virgílio, que o leva pela porta do inferno. Dante descreve os 9 círculos do inferno. Os círculos têm punições progressivamente piores, do pecado menos ofensivo até o mais terrível. Todos os 7 pecados capitais estão representados. O preço que cada pecador deve pagar é de acordo com o crime que cometeu. O pecado da luxúria fica no 2º círculo do inferno. Aqui, os acometidos pela luxúria são jogados pelos ares por ventos faiscantes sem esperança de descanso. Acredita-se que a punição seja um símbolo do poder tempestuoso da luxúria. Dante tratou o pecado da luxúria como o menos grave dos pecados. Considera-se que ele tenha pegado leve porque seria mais culpado por esse pecado. Dante visita depois o purgatório, onde os luxuriosos são purgados pelas chamas que os consomem, como o desejo sexual um dia os consumiu. A representação de Dante foi tão poderosa que se tornou a versão do inferno mais comumente aceita pelo cristianismo. Mas essa representação do inferno não tem nada a ver com a Bíblia. Os círculos do inferno e as punições dos condenados só vêm da pena de Dante. Mas o posicionamento bíblico contra a luxúria não deteve uma seita cristã antiga. Esses radicais tiveram uma visão muito diferente do pecado. Ao invés de condenar a luxúria como um pecado, eles celebraram como um sacramento os 7 pecados capitais. Durante séculos, eles moldaram o comportamento da sociedade. Para os fiéis, quando combinados, eles representavam um código moral para uma vida bem vivida. Cada transgressão tem uma definição e uma punição específicas. A religião cristã é bem específica em sua visão da luxúria. A Bíblia cristã diz: nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas irão herdar o reino de Deus. Bíblia Sagrada. Nem sempre houve consenso nas visões sobre esse pecado. Um grupo de cristãos antigos via a luxúria bem diferente. Dizem que por volta de 325 d.C., um pequeno grupo de devotos cristãos se unia para a adoração.
O serviço começava com o ritual do desnudamento, seguido por uma unção. Depois, uma massagem em grupo e culminava num ato sexual entre o sacerdote e a sacerdotisa. A seita era chamada de carpocrática, parte de um movimento chamado de cristianismo gnóstico. A palavra gnóstico vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento ou informação. Os gnósticos tinham uma ideia muito diferente sobre o que era pecado. Na verdade, no Evangelho de Maria, Jesus diz claramente que não existe o pecado. O bispo do século IV, Epifânio, descreve a orgia gnóstica em detalhes. Eles entram em um frenesi entre si, sujam suas mãos em suas secreções e rezam totalmente nus. Mas alguns acreditam que essa descrição pode ter sido apenas propaganda negativa. Os caçadores de heresias, os heresiólogos, estavam ávidos para acusar seu propósito espiritual de qualquer falha. Eles diziam que alguns gnósticos faziam sexo com quem quisessem. Eles faziam festas de sexo, consumiam fluidos corporais uns dos outros. Era o que os heresiólogos diziam. Parece que a linha principal da igreja cristã viu o culto à luxúria como ameaça ao seu poder e às suas almas. Então, ela reagiu. Os evangelhos gnósticos foram destruídos. Os grupos foram proscritos, deixando para a história somente os contos sombrios dos cristãos antignósticos. Mais ou menos na mesma época em que os gnósticos estavam desaparecendo, no século IV d.C., Evagrius Ponticus escreveu a primeira lista de 8 pensamentos tentadores. Mas ela foi pouco conhecida na época. Evagrius viveu em reclusão no deserto e fez sua lista somente para os monges. Os 7 pecados capitais só foram difundidos 200 anos depois. O Império Romano tinha ruído e, com ele, a Idade das Trevas começou. A atitude sensual e aberta com relação à luxúria foi esmagada. Ela foi substituída pelo poder crescente da Igreja. Foi nas mãos do reformador Papa Gregório o Grande que os 8 pensamentos tentadores se transformaram nos mais dramáticos 7 pecados capitais. Na criação da lista, o Papa eliminou a tristeza e a vaidade e acrescentou a inveja para fazer os 7 pecados capitais que conhecemos hoje: luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira, soberba. O Papa Gregório depois os divulgou pelo mundo cristão. Apesar de não serem encontrados na Bíblia, os 7 pecados capitais se tornavam agora uma doutrina cristã. Gregório é considerado um dos grandes reformadores na história da Igreja. Foi outra de suas mudanças radicais na doutrina cristã que teve um efeito enorme na Igreja, no conceito de pecado e principalmente no pecado da luxúria. O Papa declarou que todos os padres na Igreja Católica Romana deviam ser celibatários. Até aquela época, o casamento era uma opção para os padres cristãos. Imagina-se que a regra do celibato tenha sido pensada parcialmente para consolidar seu poder. O Papa Gregório não queria que a propriedade da Igreja fosse herdada pelos filhos dos padres e bispos. O resultado foi mais abrangente. Em um período de tempo relativamente curto, o celibato evoluiu de um conceito teológico para uma acusação indiscriminada da sexualidade e da luxúria para todos os fiéis. A igreja se tornou anti-hedonista militante. Assim, a sexualidade existe para a reprodução e tudo o que vai além disso é pecado. O
clero celibatário agora escrevia as regras das interações sociais e políticas. Para contrabalançar os 7 pecados capitais, a Igreja criou as 7 virtudes sagradas: castidade, temperança, caridade, paciência, humildade, generosidade, diligência. Eles estariam para sempre ligados na batalha pelas almas dos homens. O oposto da luxúria é a castidade, uma qualidade que dirigiu os pensamentos dos cristãos durante séculos. Para os teólogos medievais, o problema não era só a luxúria, mas qualquer forma de sexualidade. A Idade das Trevas condenava a luxúria mesmo no casamento. Essa seria a atitude da civilização ocidental em relação à sexualidade por quase 1000 anos. A luxúria foi demonizada. A crença popular da época era de que cada pecado podia habitar ou possuir uma pessoa em forma de um demônio específico. O único jeito de livrar os afligidos por esses demônios era pela prática do exorcismo. Vamos, saia! Os antigos monges cristãos acreditavam que os 7 pecados capitais tinham o poder de condenar o fiel à danação eterna. Quando homens e mulheres devotos cometiam pecados, alguns acreditavam que isso se devia a demônios. A humanidade acreditou na existência de demônios por milhares de anos. A Bíblia hebraica fala de espíritos demoníacos no deserto. Jesus exorciza demônios no Novo Testamento. Monges lutavam contra demônios da luxúria e de outros pecados através da oração e do jejum. Dizia-se que demônios eram anjos que tinham se rebelado contra Deus e se unido a Satanás. Eles eram jogados no abismo do inferno e condenados a passar a eternidade atentando às almas de seres humanos. Os demônios são seres malignos, maléficos e sobrenaturais. E agora eles rondam a Terra procurando moradia nos corpos humanos para exercitar seu serviço do mal. Na Idade Média, o estudo dos demônios, ou demonologia, se tornou quase uma ciência. Monges cristãos começaram a catalogar demônios. Havia livros como A Chave de Salomão e o Grande Grimório, que listavam milhares de demônios pelos nomes, divididos em categorias, subtítulos e hierarquias. E demonólogos misturavam poções e preparavam feitiços para falar com eles. Seguindo essa teoria, havia a crença de que havia 7 exércitos do mal comandados pelos 7 príncipes satânicos, cada um representando um dos 7 pecados capitais. Cada um desses príncipes demoníacos tinha um nome. Amon, o demônio da ira. Belfegor, príncipe da preguiça, e o demônio do pecado da luxúria era Asmodeu. O nome Asmodeu provavelmente vem de uma deidade pagã persa chamada Eishmadeva. Uma das primeiras aparições desse demônio em escrituras é no livro de Tobias, onde o demônio possui sexualmente uma linda e jovem mulher e a força a matar 7 de seus pretendentes. O demônio é um ser perigoso e poderoso. Mas textos mágicos, como o Testamento de Salomão, dizem que Asmodeu podia ser controlado através de feitiços. Também se achava que esse príncipe demoníaco podia ser forçado a realizar os desejos sexuais e até podia permitir relações sexuais com belos demônios femininos, chamados de súcubos, que davam prazeres incríveis enquanto consumiam as almas dos humanos. Mas há aqueles que dizem que as histórias de relações sexuais com demônios não são só metáforas, são reais. E assim... Eu renuncio a qualquer direito legal que detenha meu destino. Em suas missas na igreja, o pastor Bob Larson trava sua própria batalha contra esses príncipes demoníacos.
Nos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, fala-se na destruição das fortalezas espirituais. Os 7 pecados capitais atacam a sociedade da qual todos nós fazemos parte. Somos todos parte de uma trama entrelaçada. Alguém ganha e alguém perde quando a lei moral é transgredida. É por isso que há 7 pecados capitais, e eles são fatais. Vai, traz minha Bíblia, rápido! O modo tradicional de lutar contra os demônios é com o exorcismo, expulsando os demônios do pecado e forçando-os a lutar. Vamos, saia! A prática do exorcismo é tão antiga quanto a crença nos demônios. Na Idade Média, vários sinais de possessão foram instituídos. Entre eles está falar em língua estranha, habilidade ou força sobrenatural, aversão a tudo que é sagrado, blasfêmia ou sacrilégio abundantes. Há várias soluções para a possessão. Demônios podem ser provocados por várias coisas sagradas. Tocar a pessoa com óleo de unção no sinal da cruz, a presença de uma cruz ou da Bíblia, rezar, ler a Escritura. Coisas que são sagradas e que um demônio não gosta de ter por perto vão incomodá-los. Entre os demônios mais comuns que o pastor Bob enfrenta está Asmodeu, príncipe do pecado da luxúria. Asmodeu, demônio da luxúria. Eu lido frequentemente com o demônio da luxúria. Às vezes ele entra através da pornografia. Geralmente ele entra quando alguém abusa sexualmente daquela pessoa. Larson usa vários métodos antigos para tentar livrar uma pessoa do demônio da luxúria. Eu ordeno o que o demônio deve dizer. Vai se atormentar, atormentar. Por exemplo, eu, o demônio da luxúria, renuncio ao meu direito a essa pessoa, uma criatura de Deus, e não exigirei mais o direito a ela. Saia! Aí ele vai lutar e pode dizer: não vou embora, essa pessoa é minha, tem que ir embora. E você continua dizendo a ele que deve ir embora. Vai sim. Os exorcismos de Bob Larson são controversos para a linha principal da igreja, mas eles se baseiam em rituais tão antigos quanto a própria religião. Tem que ir embora. Os 7 pecados capitais foram associados aos demônios e ao exorcismo na Idade Média. No mesmo período, 1213 d.C., para ser exato, a igreja agregou mais um detalhe à história do pecado: a confissão. Foi exigido que os cristãos fossem a um padre pelo menos uma vez ao ano e descrevessem seus pecados nos mínimos detalhes. Como um guia para ajudar os fiéis a determinar exatamente o que deviam confessar, a igreja os ensinou a considerar a lista dos 7 pecados capitais. Você encontra citações frequentes de bispos dizendo que as pessoas devem refletir sobre os 7 pecados capitais e que deviam pensar nisso quando fossem se confessar. Era em torno desse tipo de coisa que eles deveriam organizar e mudar suas vidas. Os 7 pecados capitais foram institucionalizados. Eles se tornaram parte da cultura popular por toda a Europa. Foram esculpidos em igrejas, pintados em altares, desenhados nas Bíblias e descritos em contos e histórias, poesias e epopeias. Depois, no século XVI, o mundo cristão bem ordenado mudou dramaticamente. O cristianismo se dividiu em 2 campos, o protestante e o católico. A cisão é chamada de Reforma Protestante. Ela começou em 1517 e durou mais 150 anos. O
dos pontos principais de diferença era que os protestantes rejeitavam o conceito da confissão, mas mantinham um profundo interesse no pecado da luxúria. Durante esse período, uma seita de protestantes chamada de puritanos fugiu do continente europeu pecador para buscar liberdade religiosa no Novo Mundo. Os puritanos foram nomeados assim por causa de suas crenças devotas e seu objetivo principal de criar uma forma mais pura de adoração e doutrina. Eles pretendiam criar uma colônia na América do Norte onde o pecado não seria tolerado. 1620 d.C. Quando os puritanos chegaram a Plymouth, em Massachusetts, em 1620, formaram uma colônia onde o pecado da luxúria era central em sua teologia e seu código de leis. Em Plymouth, cometer o pecado da luxúria trazia penalidades graves. Mulheres flagradas cometendo adultério eram condenadas a usar a letra A para o resto de suas vidas. Os puritanos flagrados em qualquer atividade sexual fora do casamento enfrentavam o açoite, a humilhação pública em troncos e, no caso da sodomia ou relações com animais, eram mortos. Apesar da visão repressiva dos puritanos, o pecado da luxúria nunca foi eliminado. Alguns dizem que é porque a humanidade sempre teve a luxúria inata. Os 7 pecados capitais eram os caminhos para a danação eterna, de acordo com séculos de doutrina cristã. O pecado da luxúria é condenado na Bíblia, na tradição cristã e na herança puritana americana. Mas apesar da repressão, o demônio da luxúria nunca desapareceu. Para os pesquisadores modernos, a luxúria é menos uma questão de pecado e mais uma questão de ciência. Os 7 pecados capitais são totalmente carregados de biologia. A luxúria, a ira ou a avareza são sentimentos que, se praticados com moderação, contribuem para o sucesso dos indivíduos que os praticam. Mesmo com as mudanças da sociedade durante os séculos, nossos instintos humanos primários se mantiveram os mesmos. O impulso sexual humano não mudou durante 4 milhões de anos. A luxúria não é uma emoção. É um impulso, uma motivação que vem de partes muito primitivas do cérebro. Centro Henry H. Wheeler Jr. de Imagens do Cérebro. Alguns neurocientistas acham que sabem agora por que a luxúria não pode ser eliminada. O instinto básico de acasalar, ou o que nós comumente nos referimos como desejo sexual, vem do hormônio da testosterona. Esse elemento químico está presente no impulso sexual de homens e mulheres. A química neurológica do amor romântico é a dopamina, que regula o prazer e a concentração. Quando você se apaixona por alguém, você aumenta a dopamina no cérebro e ela desencadeia a testosterona associada ao impulso sexual. Esses elementos químicos cerebrais interligados podem ter efeitos negativos. A dopamina associada a amor pode nos levar à luxúria e a testosterona pode imitar os sentimentos de amor. Qualquer tipo de estímulo sexual aumenta não só a testosterona, associada ao desejo sexual, mas também a dopamina, e isso pode levar você ao ponto de se apaixonar por alguém. Por isso, o sexo casual não é casual. A evolução criou o impulso para acasalar e procriar. Mas os seres humanos também evoluíram um tipo específico de comportamento para a procriação. Cientistas chamam de formação de pares ou monogamia. Para entender verdadeiramente o desejo humano, temos que examinar os hábitos de acasalamento de espécies inferiores.
Seres humanos são como as outras espécies que estudamos. São interessados em parceiros sexuais variados. Biólogos falam sobre o que chamam de CEP, o que os humanos chamariam de adultério. CEP significa cópulas extrapar. Evidências genéticas revelam que mesmo espécies que formam pares, como os lobos e os cisnes, geralmente parecem ter algo mais por fora. O motivo biológico para as cópulas extrapar é simples. Traição e adultério dão uma vantagem evolutiva às espécies. Se você é macho, a vantagem é que pode acabar inseminando mais fêmeas e se tornando pai sem grandes esforços. Para as fêmeas, a vantagem é ter fontes adicionais e melhor material genético. Talvez o único motivo da luxúria ser chamada de pecado seria para controlar a cópula extrapar, ou como os humanos chamam, o adultério. Se alguém anda por aí na luxúria, há uma chance de acabar copulando com minha mulher. Ou se sou uma mulher, podem acabar competindo comigo pelo meu homem. Da perspectiva da sociedade, é vantajoso conter a luxúria dos indivíduos. Durante séculos, houve uma grande cruzada para reprimir o pecado da luxúria que obteve muito sucesso. Bíblia Sagrada. Mas o início do século XX seria um renascimento. E a luxúria se beneficiaria dele. As 25 celebridades mais sensuais. Os 7 pecados capitais foram compilados pela Igreja Cristã como um código moral para todos os fiéis. O pecado da luxúria teve uma história cheia de altos e baixos. Celebrado entre os antigos gregos e romanos, difamado na Idade Média e até mesmo proscrito pelos puritanos na América. A era vitoriana, nos anos 1800, ganhou uma reputação de puritanismo e repressão sexual. A literatura vitoriana frequentemente retratava os sentimentos sexuais como anormais, imorais e possivelmente insanos. A não ser, claro, que dentro do sagrado matrimônio. A prática da prostituição junto ao adultério e à homossexualidade, sem falar em todos os outros comportamentos luxuriosos, continuaram, claro, escondidos. Uma nova era para a luxúria começou na virada do século XX, quando a industrialização trouxe avanços tecnológicos e urbanização. As garçons dos anos 20 marcaram uma evolução no conceito de luxúria, uma nova visão sexualizada da mulher. Nos anos 50, a pílula anticoncepcional estava disponível e pronta para transformar a sexualidade e o pecado da luxúria. A evolução do pecado da luxúria foi total nos anos 60, quando as revoluções sexuais tomaram o mundo. Parecia que o pecado da luxúria e a virtude da castidade tinham mudado de lugar. A virtude e o vício eram parecidos aos olhos de quem via. Na crista da onda da revolução e, de certa forma, a direcionando, estava um homem, Hugh Hefner. Sem dúvidas, meu pecado preferido é a luxúria. Um desejo pela vida é muito saudável. Isso inclui a sexualidade. Hefner criou a revista Playboy, construindo um império de olho no antigo, construindo um templo ao excesso e adorando a luxúria em toda a sua glória. Acho que a Playboy teve um papel grande na revolução sexual. Eu espalhei a notícia de que o sexo não era maligno. Apesar de séculos de tentativas religiosas de eliminar a luxúria, o pecado sempre voltou. A luxúria é um nome que damos quando ela é demais ou inapropriada. Existe um motivo biológico ou neurológico para ele continuar sendo uma tentação vital?
Em Seattle, Washington, somente pessoal autorizado, forte campo magnético, perigo. Cientistas tentam mapear a arquitetura neural da sexualidade humana. O Dr. Ken Miravia investiga como a luxúria e a sexualidade afetam cada parte do cérebro humano. Ele usa duas tecnologias. Uma é a máquina de ressonância magnética. A outra tecnologia é um simples aparelho de DVD. Apresentamos às nossas cobaias estímulos que consistem em cenas de sexo explícito para provocar sua habilidade de ficarem excitados. O experimento é simples. As cobaias são expostas a vídeos neutros para se conseguir uma base. Depois, as imagens se tornam mais sexualmente explícitas durante alguns minutos, enquanto Miravia e sua equipe assistem às mudanças no cérebro da pessoa. Temos áreas nos lóbulos frontais que são associadas à recompensa e aos sentimentos de prazer. Elas são ativadas com a excitação. A amígdala se ativa e essa é uma das áreas de avaliação na tomada de decisões do cérebro. A ressonância mostra que quando a pessoa está sexualmente excitada, há um resultado intrigante para as novas descobertas. Também descobrimos que certas áreas do cérebro parecem se tornar menos ativas e parecem ser as áreas relacionadas ao julgamento moral, à inibição. Quando as áreas de desejo do cérebro se acendem, as áreas de discernimento são desligadas. A conclusão: quanto mais uma pessoa fica excitada, menos acesso ela tem ao discernimento claro. Parece que a ciência mostra uma ligação direta entre o desejo e o discernimento fraco. A teoria reforça a premissa básica dos sociólogos que estudam essa área do comportamento humano. Os pecados são bons, adaptáveis. O desejo sexual é normal, apropriado e saudável. A luxúria é um nome que damos quando ela é demais ou inapropriada. Por essa definição, algo se torna pecado quando é destrutivo. Parece que, de acordo com a ciência, é menos uma questão de ir para o inferno e sim de ir longe demais. Todos os 7 pecados capitais têm a ver com os excessos. Porque uma boa vida é sempre uma questão de moderação. As mesmas energias que nos motivam a fazer o bem podem ser desviadas e nos fazer pecar. Então, é importante entendermos que essa é uma batalha permanente e intrincada dentro de todas as almas. A qualidade de sua vida e o sagrado de sua alma dependem das decisões que você toma todos os dias de sua vida. No cristianismo, um pecado é um pecado e pronto. Não é uma questão do que passa nos padrões de hoje em dia. Esses são padrões eternos. A questão continua. A prática da luxúria, da inveja, da gula, da preguiça, da avareza, da ira ou da soberba condena alguém a uma eternidade de punições nos abismos do inferno? Acredite no que for, os 7 pecados capitais continuam relevantes, porque ainda afetam a sociedade, a nós e, possivelmente, nossas almas. Os 7 pecados capitais.